Boa tarde, galera, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar com a nossa apostila do terceiro trimestre. E aqui nós vamos iniciar com geografia. O que a gente vai estudar em geografia? No capítulo 4, onde inicia-se, a gente vai estudar a formação da população brasileira e como participaram desse processo. Os indígenas que já habitavam nossas terras e outros povos, que vieram para cá em diferentes épocas, como os portugueses, africanos, alemães, italianos, japoneses, entre outros. Então aqui a gente inicia, o nosso conteúdo de geografia populacional e diversidade cultural, tá? Lá na nossa apostila de geografia. Iniciamos falando sobre um poema aqui, um cordel, Então ali está, pluralidade cultural, E aqui são o retrato e a diversidade cultural do Brasil, transformando cada círculo em um único rosto, Então nós temos vários rostinhos aqui, Eu sou negro, eu sou amarelo, eu sou branca, E assim por diante. Então aqui começa falando, aqui na nossa apostila, lá na página 4, tá? Na nossa apostila do volume 3, Leia o cordel a seguir. Pluralidade cultural. O nosso país é um exemplo da grande diversidade e tem uma rica cultura, sinal de brasilidade. Com todas as diferenças, mostra a sua pluralidade. Tendo muitos sotaques, cores e manifestações, e com as várias etnias preservando as tradições, as diferenças existem entre as várias regiões. Vamos descer mais um minuto lá, mais um pouquinho, lá. Continuando o nosso cordel. Com todas as etnias que presentes aqui estão, o negro, o branco, o índio, formaram esta nação. Os brasileiros são frutos dessa miscigenação. Então, ali é um cordel, onde está se tratando a diversidade cultural ali, tá? Aí nós temos lá as questões, Aqui já está dizendo, troca ideia com seus colegas e professores, as questões seguintes. Então, está perguntando qual é o título do cordel. Lá em cima na apostila, ele já está dizendo o título aqui, Pluralidade cultural. Na questão B, está perguntando que assuntos são tratados no texto. Quais são os assuntos? É a formação, a cultura, a diversidade, a população brasileira, no todo, Então, ele está mostrando a diversidade em todo o nosso Brasil, ali, a população, tá? E na letra C, que grupos participaram da formação da nação brasileira? Dentro do texto lá do cordel, ele já está dizendo, negros, brancos e indígenas, tá? Então, essas seriam as respostas das questões onde se trata o nosso cordel lá em cima, tá bom? Aí, na página seguinte, temos lá a continuidade das atividades. Está perguntando de que lugares esses grupos vieram? De Portugal. Por quê? Porque os brancos eram colonizadores vindos de Portugal. E da África, por quê? Porque os negros eram escravizados. E os indígenas já viviam nas terras que atualmente formam o Brasil. Então, já está ali, mostrando e dizendo, tá? A questão. Aí, na letrinha E, está perguntando para você procurar no dicionário o significado da palavra etnia e registrar aqui nesse espaço da apostila de vocês, tá? Então, etnia é a população ou grupo de pessoas que têm características comuns, tanto físicas como a cor de pele, traços físicos, no caso a fisionomia, quanto
se uniam o idioma, as tradições, os costumes, as religiões, entre outros. A questão do idioma, existe uma diversidade muito grande, né? E na letra F está perguntando, em sua opinião, o que significa a última estrofe. O que você entendeu com a última estrofe, que está lá dizendo assim: com todas as etnias que presentes aqui estão, o negro, o branco, o índio, formaram essa nação. Os brasileiros são frutos dessa miscigenação. Miscigenação já está dizendo uma mistura, né? Então, qual é o significado da estrofe da última estrofe do cordel? O significado é que o povo brasileiro, inicialmente, se originou uma mistura entre diversas etnias. Tá? No caso aqui, é entre os indígenas, os portugueses e os africanos. Certo? Aí nós temos a seguinte informação, a proposta lá da nossa apostila, dizendo assim: identidade do povo brasileiro, né? O que significa? De acordo com os versos que nós lemos lá no cordel, as diferentes etnias e culturais identificadas na população brasileira são resultado da miscigenação. Significa o que? Uma mistura, tá? Por nascimento ou convivência entre os diferentes povos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Então, ali já está dizendo, né, uma mistura, miscigenação, tá? Aí nós vamos começar a falar sobre os indígenas, que está lá na nossa apostila, página 5, tá? Então, lá, antes dos primeiros colonizadores, os indígenas já habitaram as terras que atualmente chamamos de Brasil. Estima-se que aqui viviam cerca de 3 milhões de indígenas, pertencentes a vários povos como hábitos, costumes, tradições e línguas diferentes. Ao longo do tempo, a maior parte desses povos foram dizimada pelo contato com os não indígenas. Os que sobreviveram tiveram sua cultura alterada, quer dizer, houve uma grande transformação, né, com o passar do tempo. Aí nós temos uma imagem que está retratando, né, uma pintura do Debrecht ali, ó, que está retratando, né, porque isso aqui foi lá, no caso, essa imagem, ela está lá no museu do Rio de Janeiro. Ele retrata, tá? Retratando ali a situação. Na próxima página, na página 6, já está falando sobre a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI. Atualmente no Brasil, restam um pouco mais de 890 mil indígenas distribuídos pelas áreas rural e urbana de alguns municípios. Há também os que vivem na floresta amazônica, isolados da sociedade nacional e de outros grupos indígenas. Então, observe o gráfico ali, ó, ele está retratando, ele está mostrando, né, como que ele está, vamos dizer assim, ele está distribuído, né? Olha aqui, ó, o total e a distribuição, né? Cada 10 mil de pessoas, cada quadradinho equivale a 10 mil pessoas, tá? Aí nós temos lá, de acordo, olhando com o gráfico, de acordo com o gráfico, a maioria dos indígenas brasileiros vivem em outras terras indígenas ou fora das terras indígenas. Se a gente observar, né, em questão, ele em outras terras indígenas é a resposta correta, tá bom? Aí nós temos uma curiosidade, lá na nossa apostila, né? Aí as informações aqui, as propostas das imagens, olhem lá, que já estamos na página 7, que nós temos aqui as duas imagens de como, né, a vista da mesma situação ali, só que em locais diferentes, né? E falamos aqui um pouquinho sobre as terras indígenas. O que são terras indígenas? São áreas demarcadas pelo governo, tradicionalmente habitadas pelos indígenas e utilizadas para suas atividades produtivas, com os recursos ambientais necessários para o bem-estar e a produção física e cultural, conforme seus
e traduções. Mesmo sendo um direito dos povos indígenas, eles sofrem com a invasão de grande parte de suas terras por pessoas que querem explorar seus recursos. Também enfrentam a falta de respeito daqueles que vivem e trabalham nas áreas próximas às suas, que aplicam pesticidas, agrotóxicos e promovem desmatamentos, provocando a poluição do ar, rio e solos, isso prejudicando, né, a vida deles lá. Triste realidade, né? Mas aí nós temos lá na próxima página uma atividade de pesquisa. Essa pesquisa a professora vai falar para vocês durante a live e nós vamos trabalhar juntos. Eu quero que vocês procurem realizar, tá? Então lá vocês vão pesquisar em livros, jornais e revistas ou sites, né? Dos alimentos, objetos e vocabulários e costumes indígenas que se tornaram parte do nosso dia a dia. O que veio para o nosso dia a dia, né? Em questão do que eles trouxeram para nós, que nós usamos no nosso dia a dia, tá bom? Aqui você está um exemplo do costume de tomar banho diário, né? Isso veio dos indígenas, tá bom? Aí essa atividade, essa proposta vocês irão realizar. Aí na próxima página, nós temos lá a utilização do material de apoio, tá? Nesse material de apoio, a proposta é completar a informação que está lá no mapa e responder as propostas seguintes, que essa proposta a gente vai corrigir mais tarde, lá na nossa live, tá bom? Aí nós temos aqui, falando um pouquinho sobre os portugueses, olha lá. Essa daqui já está lá na página 10 da nossa apostila, onde os portugueses foram um dos principais povos formadores do Brasil. Eles vieram com o objetivo de colonizar a nova terra e obter lucro com as riquezas naturais encontradas, que eles encontraram muita riqueza quando eles vieram para cá, né? E aqui nós temos uma linha do tempo. Eu vou subir aqui para vocês, para vocês darem uma olhada. Olha lá. A linha do tempo, onde começa em 1500 a 1549. O que aconteceu nesta época aqui? Então, ali já está dizendo, né? A chegada dos portugueses no Brasil em 1500, a exploração do litoral brasileiro por meio de extração de produtos, principalmente o pau-brasil, para comercialização no continente europeu. Tá? Início do povoamento no litoral, em 1530, e também os povos indígenas foram dizimados nesse período, quer dizer, foram acabando, né? Agora nós temos o período de 1549 a 1800. O que aconteceu nesse período? Com o passar do tempo, os povoados se transformaram em vilas e cidades. Início do povoamento no interior do território. Os portugueses passaram a ter lucro com a plantação de cana-de-açúcar e a exploração do ouro. E também a escravidão se desenvolveu nesse período, de 1549 até 1800, onde começou a escravidão ali mais rigorosa, né? Aí nós temos o período de 1800 a 1822, que foi a transferência da corte portuguesa para o Brasil, que eles vieram para cá, e a proclamação da independência, tá? Aí nós falamos também um pouquinho ali, ó, o que aconteceu? Quando os colonizadores portugueses se mudaram para o Brasil, trouxeram consigo seu modo de viver, de trabalhar, seus costumes, crenças e tradições. Além de construir, né, casas para morar, galinheiros, chiqueiros, estábulos para criar os animais, construíram também canteiros para plantações de verduras e legumes, e estavam acostumados a comer em Portugal. Então, vieram para cá e tomaram posse de tudo isso e foram se construindo, tá? Na próxima página falamos um pouquinho sobre
a contribuição dos portugueses para a formação da cultura brasileira, que é a língua falada no Brasil, né? As lendas, as cantigas de roda, as festas populares, regionais, né? Como o carnaval, festas juninas, as cavalgadas, o fandango e o bumba meu boi. São tudo de origens portuguesa. Olha aqui as imagens retratando, mostrando, né? Olha lá. Tá? As imagens lá. Imagens recentes, né? De 2019. E aqui ele fala um pouquinho assim, ó. Você e seus familiares já participaram de algum folguedo? Se sim, de qual? Né? Claro que a gente já participou. Inclusive na própria escola, as nossas festas juninas, né? Muitos pratos típicos brasileiros são resultados de receitas portuguesas adaptadas, quer dizer, elas foram modificadas. Vinha uma alimentação, uma receita e a gente modificou, não tirando aquele sabor, mas adaptando com novos temperos, né? E no período colonial, os portugueses não tinham todos os ingredientes que estamos acostumados a utilizar. Então, isso é uma adaptação, né? Então, a gente foi adaptando aquela alimentação, mas com outros temperos, como arroz, couve, alface, cebola, pepino, alho, trigo e azeite de oliva. São alguns exemplos de alimentos inseridos pelos colonizadores portugueses no hábito alimentar brasileiro, principalmente aqui o azeite de oliva, é usado muito. No dia a dia você consegue identificar a influência da cultura portuguesa nos alimentos que consome no café da manhã, almoço e jantar? Com certeza, né, gente? Sempre a gente está tendo essa, vamos dizer assim, essa influência da alimentação, né? Porque veio de lá, só a gente só está adaptando a um sistema diferente de tempero, de modo de preparar e assim por diante. Como a nossa feijoada aqui, ó, que é maravilhosa, né? Aí, estamos falando também na página 12, tá? Os colonizadores portugueses também influenciaram a arquitetura, que são as construções, né, gente? Olha as construções como era e como são, né? Hoje em dia, existe uma modernidade muito grande, né? Em questão de desenho, de design, né? E antigamente era assim, ó, porque veio, né? Veio a arquitetura, a literatura e a música, ela contribuiu para a formação da identidade brasileira, tá? E aqui a nossa última questão ali, ó, ele está falando assim, ó, desembaralhe as letras para descobrir o que as cidades retratadas nas fotografias acima têm em comum. O que ela tem em comum, gente? A arquitetura, que é a construção colonial, porque é uma tradição colonial, é daquela época, tá? Então, nós encerramos aqui o conteúdo da nossa apostila de Geografia, apostila 3, tá? No terceiro bimestre, da unidade 4. Combinado? Então, a gente encerra aqui, ó, tá? Nessa atividade, falando, né? Então, recapitulando, falando sobre a contribuição dos portugueses em questão da nossa alimentação, até o nosso próprio vestuário, né? Arquitetura e assim por diante. Combinado? Então, até a próxima aula.